Durante anos, Arthur Petri construiu um dos universos mais autênticos da internet brasileira. Um comediante fora da curva, sem filtros, sem patrão e sem rabo preso, que criou uma comunidade fiel justamente por falar o que pensava, do jeito que pensava. Ao lado dele, um parceiro inseparável, um amigo de longa data, alguém que muita gente acreditava ser praticamente um sócio. Mas o que parecia uma parceria sólida acabou virando uma das rupturas mais barulhentas da internet. Demissão, acusações, vídeos de resposta, processos milionários, ataques pessoais, desgaste emocional e uma briga que saiu dos bastidores e explodiu em público. De um lado, desabafos cheios de mágoa, do outro, horas de vídeos rebatendo ponto a ponto, com direito até a contador de mentiras. Hoje você vai entender como que tudo começou, onde essa relação rachou, por que a Saco Cheio TV praticamente acabou e por que, mesmo depois de mais de um ano, essa ferida parece está longe de cicatrizar. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A história do gaúcho Arthur Petri na internet começa bem antes de qualquer plataforma própria existir, muito antes do A Deriva, antes do Desinformação, lá por volta de 2012, quando a internet brasileira ainda era meio terra de ninguém e ser criador de conteúdo nem passava pela cabeça de muita gente como profissão. Ele deu seus primeiros passos. O Petri aparece nesse cenário quase como um comediante outsider, para usar um termo um pouquinho mais bonito. Um cara que não tinha medo de soar estranho, lento, reflexivo, meio deslocado socialmente e justamente por isso chamava atenção. Ele produzia vídeos e áudios com um humor bem diferente do que fazia sucesso naquela época. Não era humor rápido de corte, nem piada pronta de pau. Era observação, angústia, opiniões polêmicas, tudo isso embalado em humor. E como ele não tinha muitos contatos para sair fazendo shows de stand-up logo de cara, ele começou pelos vídeos, por pequenos podcasts, até conquistar um grupo de fãs ainda pequeno, mas extremamente fiel. Era aquela audiência que enxergava nele algo que quase ninguém fazia, um comediante que não precisava tentar ser engraçado o tempo todo, mas com quem se acabava se identificando de alguma forma. Eu comecei podcast em 2012 porque eu queria fazer stand-up e não tinha onde fazer. Aí eu fazia no podcast mesmo, falava os negócios que eu achava que era engraçado. Aí o podcast cresceu, e aí eu comecei a fazer show, entendeu? Entendi. Com o público do podcast. Exatamente. Durante esses primeiros anos de carreira, o Arthur ele foi montando então esse meio que esqueleto do que anos depois viraria a famosa Saco Cheio TV. Um espaço onde ele podia falar o que quisesse, do jeito que quisesse, sem patrão, sem rabo preso, sem filtro. Esse começo marca então o nascimento do Petri, talvez um pouco mais raiz, um cara que ainda não era gigante, mas já tinha algo que incomodava, provocava e ao mesmo tempo conquistava muita gente. Aos poucos, o Petri acabou se firmando na internet com seus podcasts e na comédia. Tanto que antes da pandemia chegar, em 2019, 2020, ele já rodava o país fazendo shows de stand-up nas principais cidades. Deixa eu falar uma coisa muito séria do Petri. Do Petri. Porque ele não vai vender o peixe dele, então eu vou falar. O Petri conseguiu uma coisa que é muito rara, que ele começou a fazer o produto dele na internet sem... ele não teve ninguém pra divulgar, não teve nada disso. Ele começou a fazer e ele tava com um monte de assinantes, da galera que pagava pra consumir as coisas que ele postava semanalmente, não é isso? Sim, galera, ainda tem isso aí. Uhum. A cena da comédia era muito difícil de entrar, sei lá, não me dei bem com o pessoal. E eu pensei, eu vou fazer sozinho essa porra mesmo. E aí eu comecei a fazer sozinho, eu fiz o meu primeiro show sozinho aqui em São Paulo, aí lotou o bar. Aí eu pensei, caralho, se lotou o bar eu posso fazer mais lugares. Aí eu fiz uma turnê em 2019, em todas as maiores cidades. Foi do caralho e aí depois disso eu continuei fazendo assim. Nesse processo de consolidação, o Arthur chegou a fazer parte dos estúdios Flow com o A Deriva Podcast, mas logo no início da expansão dos negócios ele resolveu cair fora. Fiel à própria característica, o Petri nunca gostou de ficar preso a nenhuma empresa, muito menos a patrocínio. Eu conscientemente não digo que o A Deriva era preterido, a gente gostava muito do A Deriva, a gente sempre achou um programa muito foda. Eu acho que o que pode ter acontecido é que não era o programa mais lucrativo pra gente e talvez a gente tivesse investido em coisas que fossem mais lucrativas. Uhum. E eu também era mais fechado. Sim. Eu não tava junto nas paradas. Você sempre foi mais na sua. Mas eu acho que nunca foi um sentimento de amo o Petri, ele tem que se fuder, não. Eu acho que era até mais uma vibe de... eles se viram lá, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que pra mim era essa vibe, né? Eu também acho. Era tipo... E a ideia era você ter o estúdio lá, só que acabou ficando por último mesmo e não rolou. Eu lembro, inclusive, de um podcast dele, que pra mim esse foi o melhor, que foi o podcast dele com o Mário, O Mário Schwartz. Mário... Aquele cara meio malucão, que
morreu depois. Cara, esse podcast é um dos patrimônios da internet brasileira. Justamente por ter essa personalidade mais de bicho solto, né, o Arthur decidiu então criar um universo próprio, com linguagem própria, público próprio e um ecossistema que ele mesmo conseguia sustentar. É nessa fase que nasce então a Saco Cheio TV, uma plataforma pensada para não depender do YouTube, das regras, dos cortes, do algoritmo, algo feito por ele e mantido principalmente pela força dos fãs mais fiéis. Foi um passo arriscado, mas também um dos maiores acertos da carreira do Petri, pelo menos no começo, eu acredito. A parada era dele, ele podia falar de tudo, sem medo, e as coisas estavam fluindo. Programas como Saco Cheio TV, Tarja Preta FM, Desinformação e outros formatos começaram a surgir e conquistar um público fiel, e aí entra uma das peças mais importantes dessa engrenagem, Thiago Carvalho. Amigos de longa data, os dois sempre trabalharam muito bem juntos, né? Era tipo Bebeto e Romário, né? Um entrosamento em que um completava o outro. A dupla funcionava porque cada um preenchia exatamente o que faltava no amigo. Eles passaram então a gravar juntos, criar quadros, desenvolver a plataforma e entender cada vez melhor o próprio público. Se eu não estiver enganado, Desinformação era feito principalmente pelos dois, e quanto mais entravam nesse ritmo, mais a Saco Cheio TV crescia, e o melhor de tudo, sem precisar ter o rabo preso com ninguém. Era o auge, né? Tudo parecia funcionar, tudo parecia crescer, só que junto com o crescimento da plataforma começaram a aparecer as primeiras rachaduras. O Petri passou a ter que focar mais no lado administrativo, deixou um pouco o lado que ele realmente gostava de fazer, que era criar. Além disso, pequenas diferenças de visão, atritos do dia a dia e o peso de tocar um negócio do tamanho que a Saco Cheio TV estava, acabaram talvez ficando pesados demais, não é? Tem quem diga também que Arthur iniciou um relacionamento e que a mulher passou a ter bastante voz dentro do projeto. Isso teria pesado o clima, principalmente porque Thiago Carvalho não teria gostado dessa nova influência e desse lugar de poder. Daí foi questão de tempo até o pau começar a quebrar de vez, né? E uma amizade de anos acabar se desfazendo. Não quis fazer isso. Só que, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que entender que eu criei esta merda, eu fiz um monte de coisa pra essa merda crescer, eu fiz 300 mil projetos pra essa merda estar de pé agora, tá bom? E se eu tiro alguém da minha empresa, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho os meus motivos. Eu não nasci grudado com ninguém. E se eu decidir que chegou a hora de me afastar de um abobado mental, é porque chegou a hora de me afastar de um abobado mental. A treta. Tudo aconteceu no começo de novembro de 2024, quando o Petri anunciou que o Thiago não fazia mais parte da Saco Cheio TV. Ele comunicou isso de uma forma tranquila, sem entrar em muitos detalhes sobre os motivos ou qualquer coisa do tipo. Só que, é claro, muita gente começou a questionar, afinal os dois eram melhores amigos, então não fazia muito sentido, pelo menos para quem acompanhava de fora, eles simplesmente dispensar o parceiro assim do nada. Para você ter ideia do quanto os dois pareciam ligados, muita gente achava até que eles eram sócios, né, que a Saco Cheio TV era dos dois, mas não, né, a empresa sempre foi do Petri e, ao que tudo indica, foi ele quem alavancou e colocou dinheiro no projeto desde o começo. O problema é que a história ganhou força de vez e acabou virando uma treta pública, né, quando o Thiago resolveu gravar um vídeo explicando a versão dele dos fatos. Basicamente, ele deixou claro que não engoliu os motivos que lhe foram apresentados no momento da demissão. Os argumentos oferecidos foram: eu estou excessivamente ligado a tradicionalismo, conservadorismo, falar de mulher, falar do Olavo. Agora, eu queria saber qual homem tradicional, esse termo que ele usou, ficaria falando essas coisas que tem um trecho do Desinformação, gente. Tipo assim, pra você ver se um argumento procede, você olha pra realidade. E não é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai nos últimos reels do Instagram do Desinformação, dos quais eu participei, e a gente vê aqui, educando com o cu, né? Um transexual, do qual eu ainda falei, né? Nossa, ele é bonito de rosto, ela é bonita. E fiquei cogitando ali, obviamente, no humor, com o Caio, se a gente ficaria com ela. Se era melhor ter rosto bonito ou corpo bonito. Que tipo de conservador, sei lá, cristão, não sei, eu não lembro exatamente quais palavras, mas acho que foi tipo homem tradicional, bitolado, que tá maluco e neurótico com esses assuntos, falaria dessas coisas. Olhem os últimos trechos do Desinformação no Instagram, dos quais eu participei, e vê se um bitolado conservador tradicionalista falaria essas coisas ainda que de brincadeira. O Thiago chegou a fazer um vídeo falando sobre tudo isso, mas o que realmente ganhou força entre a galera foi a ideia de que Petri teria tomado essa decisão extrema de demitir o amigo por influência da namorada, esposa, sei lá. E aí você já imagina o que aconteceu, né? O pessoal caiu matando em cima dele. Então, assim, é muito difícil pra mim acreditar que esse de fato é o motivo, porque por trás das câmeras eu sei qual é o motivo real. E obviamente não é esse. Por que não incomodava nessas épocas todas em que eu falava sobre isso, né, desde o início da desinformação, e recentemente passou a incomodar? A mudança foi na perspectiva do incomodado, que não se incomodava e passou a se incomodar. Algo dentro dele se modificou. Mas é óbvio que isso é um processo difícil de perceber e é muito mais comum falar: você mudou, você está diferente. O Petri ficou extremamente irritado com essa história, resolveu se pronunciar, muito pé da vida, ele explodiu, né? Falou coisa pra caramba, chamou o Thiago basicamente de moleque, de adolescente mimado, sem responsabilidade, e apresentou os motivos dele. Tu não sabe nada de como é ser um homem! Nada!
Porque não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma! Eu criei esta merda, eu coloquei dinheiro nesta merda, eu financiei esta merda com o dinheiro da minha outra empresa. Porque esta merda aqui não dava dinheiro até eu criar o Aderiva. E foi graças ao dinheiro que eu ganhei do Aderiva que eu pude injetar no Saco Cheio TV e dar dinheiro pra todo mundo e criar essa merda desse estúdio. Eu sabia que se dependesse do que eu falasse, as pessoas iam se voltar contra essa pessoa. E dependendo do que essa pessoa falasse, as pessoas iam se voltar contra mim. E eu não quis fazer isso. Só que, pessoal, o negócio é o seguinte. Vocês vão ter que entender que eu criei esta merda. Eu fiz um monte de coisa pra essa merda crescer. Eu fiz 300 mil projetos pra essa merda estar de pé agora. Tá bom? E se eu tiro alguém da minha empresa, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho os meus motivos. Como dá pra perceber, as coisas já não estavam tão harmoniosas entre eles já fazia um tempo. Mas pelo jeito, o que enfureceu o Petri de vez foi ele ter saído de férias para resolver alguns problemas e, nesse meio tempo, o Thiago ficar brigando na internet. Segundo o Arthur, isso acabava respingando nele diretamente e também na empresa. Então, enquanto eu tô de férias, tentando relaxar a minha cabeça, tem um funcionário arrumando confusãozinha na internet, porque decidiu esse ano que vai ser um machão, um masculinista que não leva desaforo pra casa, e eu dei uma lapada nele, não mexe com quem tá quieto. Quer ser assim? Vai ser assim na que te pariu e não na minha empresa. O Petri foi específico sobre o que estava prejudicando a situação. Parece que o Thiago discutiu com um ouvinte na internet e ao responder acabou pegando pesado. Ele teria chamado o filho autista do cara de mongoloide, a esposa de gorda. Então, estou de férias e tá o ex-funcionário brigando com alguém nos comentários, tá bom? Esse alguém que é um ouvinte do programa, vai lá e manda pra ele uma provocação do tipo, seu ego está muito frágil. O meu ex-funcionário responde para esse cara que a criança dele, autista, é uma mongoloide e que a esposa dele é uma gorda, feia, horrorosa. Esse cara fica a cara, começa a brigar com o meu ex-funcionário, que diz pro cara vir mesmo, vem, tô esperando. Esse cara, completamente louco, porque ele teve o seu filho autista chamado de mongoloide, e teve a sua esposa chamada de gorda horrorosa, manda um e-mail para a minha empresa, dizendo o que tinha acontecido, e que ele tava muito furioso, e que ele tem um problema psicológico, não sei qual é, que ele não consegue se controlar quando ele atinge esse estado. Ele não sabe do que ele é capaz quando ele chega nesse momento, quando alguém deixa ele assim. E ele disse, eu sei o endereço do estúdio e eu estou pensando em fazer coisa errada, tá bom? Por causa das briguinhas adolescentes e mimizentas de uma pessoa dessas, esta merda respinga na minha empresa, tá bom? A pessoa responsável pelo suporte da merda da empresa recebe este e-mail e imediatamente fala para todos da equipe, gente, recebemos uma ameaça, não vai ter programa amanhã. Como o Petri explicou, por causa das ameaças, uma pessoa, a namorada dele, sugeriu que teria sido melhor então não ter o programa naquele dia. E o Arthur achou melhor seguir por esse caminho, só que o Thiago não concordou com a decisão, e aí os dois entraram numa discussão, cada um defendendo o seu lado. No fim, tudo isso parece ter sido apenas o estopim para a demissão. Até porque no desabafo, o Petri não parou por aí, começou a citar várias coisas que já vinham incomodando ele nos últimos tempos em relação ao ex-amigo. Eu sou censor? O cara bania pessoas do meu chat, do meu programa Podcast Saco Cheio, que deu origem ao Saco Cheio TV, e que sem ele não existiria nada no Saco Cheio TV. Esse cara estava durante o meu programa banindo pessoas que faziam piada com ele, porque eu estava reagindo ao Miguel Soriani, e as pessoas estavam dizendo que parecia ele. Ele ia lá e bania as pessoas. Eu sou o censor? Eu sou o censor? Eu tenho uma notícia pra te dar, cara. Se as pessoas estão percebendo que você é parecido com o Miguel Soriani, provavelmente você é! Com isso, aquela dupla que tinha tantos fãs foi desfeita. Mais do que isso, uma amizade de anos acabou desse jeito, né? Os caras eram melhores amigos e tudo terminou assim, com xingamentos e o clima pesado. Depois da separação, alguns ficaram do lado do Petri, outros do Thiago, e é claro que isso traria consequências tanto no lado pessoal quanto nos negócios. Thiago processou o Arthur, um processo que, segundo o Petri, pode chegar a milhões. Ao que parece, Arthur também entrou com um processo contra o Thiago. Realmente uma pena, né, o que aconteceu com os dois. E aí, no meio deste ano, o Arthur fez um desabafo, falando principalmente sobre a sua namorada, Bianca, que mesmo depois de mais de 6 meses ainda estava sendo apontada como culpada pela briga entre os dois. Eu espero que você nunca tenha que ver a alma da pessoa que você ama sumindo a cada dia. Eu espero que você não precise ver a expressão facial da sua mulher de tristeza 24 horas por dia, por ter sido vítima de uma mentira, e uma mentira que foi propagada pela pessoa que você mais ajudou em toda a sua vida. Eu espero realmente que ninguém nunca passe por isso, porque eu nunca senti uma dor tão grande quanto eu venho sentindo desde novembro do ano passado.
Eu tentei me expressar de maneira artística, de maneira cômica, de maneira séria. Eu berrei, eu me desesperei. E nada do que eu fazia parava os ataques. Essa situação de ter que ouvir o tempo todo que tudo teria acontecido por causa da mulher, do processo, enfim, tudo envolvendo a separação com o Thiago, deixou o Petri muito mal, extremamente irritado, tanto que ali por volta de julho, ele fez o Júnior, né, do Redcast, ler uma carta de direito de resposta por conta do que tinha sido dito em um episódio do podcast sobre a treta. Nesta carta, inclusive, ele chegou a dar detalhes do que o Thiago estaria pedindo na justiça. O processo ao qual Arthur Petri Produções LTDA responde não se trata de uma ação trabalhista, nem está relacionado a valores pendentes por serviços prestados por Thiago à empresa. Também é importante esclarecer que, ao contrário do que foi afirmado publicamente por Alessandro Santana, Thiago Carvalho nunca teve participação societária no podcast Desinformação, tampouco na empresa Arthur Petri Produções LTDA, e muito menos os supostos 15% do programa, como foi dito no ar. Quem acompanha um pouco o Arthur sabe que ele já tinha sido, por exemplo, meio que cancelado por alguns grupos por aí, por conta do jeito dele, né? Já tinha passado por momentos bem tensos na carreira. Além disso, o próprio Petri já falou publicamente sobre questões de saúde mental e tudo mais. Mas eu acredito que nenhuma dessas crises mexeu tanto com ele quanto essa briga com o ex-amigo. Todo esse ano turbulento acabou levando o influenciador a fazer algumas mudanças na própria vida, e uma delas foi a decisão de praticamente encerrar a plataforma do Saco Cheio TV. Hoje, quando você entra no site, aparece, a primeira coisa que aparece, né, um aviso informando que os conteúdos foram migrados para a plataforma do Patreon. Nesse comunicado, o Petri basicamente explica que estava acumulando funções demais dentro da empresa, que isso estava atrapalhando justamente o que ele mais gostava de fazer, que era a parte criativa. Além disso, ele disse o seguinte, abre aspas, depois do golpe que a empresa levou no fim do ano passado, eu entendi que era hora de fazer uma escolha definitiva. Ou eu continuava sendo diretor de uma estrutura pesada e cheia de pendências e me sacrificava pelos outros, ou voltava a focar na minha carreira artística. Desde então, comecei a simplificar minha rotina, encerrei projetos, reduzi a equipe e deleguei o máximo possível. Depois dessa decisão, o Arthur voltou a focar mais no próprio canal no YouTube, nos podcasts, no Instagram, as suas redes começaram a crescer novamente. Ele segue postando conteúdos exclusivos para assinantes, só que agora pela plataforma do Patreon, além de conseguir manter uma boa frequência de vídeos e podcasts também no seu canal no YouTube. Mas se você acha que mais de um ano depois da treta, a situação com o Thiago já estaria resolvida ou que não existia mais ressentimento, você está enganado, né? Claro, se parar para pensar um ano, até que é pouco tempo para poder superar tudo o que aconteceu. Só que num vídeo recente no canal dele, em que ele fala sobre a situação envolvendo o Danilo Gentili e o roubo cometido ali pelo Bruno Lambert, o Petri faz questão de puxar o próprio caso para a conversa. Ali ele diz que também foi traído por um amigo. Porque parece que eu tô revivendo sensações que eu vivi no final do ano passado, que é uma cena muito parecida, assim, de alguém que foi ajudado, de alguém que só teve coisa boa, que teve a sua mão estendida, que pra quem você só deu coisas boas, te trair e tentar te destruir depois. Petri faz um desabafo ali e dá pra perceber o quanto que isso afetou ele e a vida da mulher dele também. Fica claro que ainda existe um certo rancor forte ali. E, como eu disse antigamente, uma pessoa já pagou. E a principal responsável por ter causado isso na vida dela e na minha vai pagar o triplo, você pode ter certeza. Nem que essa seja a última coisa que eu faça na minha vida. Já o Thiago, sabendo desse vídeo, resolveu reagir no próprio canal. E aí você já imagina, né? Ele se defendeu de todas as acusações, ainda fez uma espécie de contador de mentiras do que o Arthur teria falado. Na internet, colocou a culpa da saída dela da minha empresa na minha mulher. Na internet... Aqui já é 7, mais uma mentira. Porque eu só fiz esse vídeo porque teve um pronunciamento oficial. Antes de eu falar qualquer coisa pública, teve um pronunciamento oficial me chamando de retardado. Esse vídeo aqui é uma resposta a uma ofensa e a uma merda jogada no ventilador. A situação de um funcionário, o Thiago não faz mais parte, porque ele resolveu uma situação lá do jeito mais retardado possível. A partir desse momento eu tenho direito de me defender, o dever, né? Se eu não quiser ficar com meu nome manchado por aí. Que cavou a falta porque já queria sair da empresa, porque não tava mais a fim de estar aqui, mas ao invés de pedir... 10, mais uma mentira. Eu falei que a partir do momento que uma pessoa que não tá numa posição de tomar essas decisões, toma decisões, e isso fica como uma decisão oficial, eu não quero mais participar desse lugar. Não é que ele tá querendo pintar aqui uma narrativa de que antes eu já estava com vontade de sair e criei essa situação da briga com o ouvinte. Esperei ele viajar, criei uma briga do nada com o ouvinte, como se eu tivesse ido atrás de alguém pra xingar alguém, uma coisa que eu nunca faço, pra criar essa situação, pra cavar uma falta pra sair. Mais uma mentira.
São quase 2 horas de vídeo com o Thiago falando sobre essa resposta ao Petri, então quem quiser ver tudo, né, só ir lá no canal dele. Enfim, a verdade é que a relação dos ex-amigos realmente parece não ter mais volta. Essa briga judicial pode se arrastar por bastante tempo, sem contar os danos emocionais dos dois lados. Tudo indica, né, que dificilmente a gente vai ver novamente os dois sentados na mesma mesa, trocando ideias sobre qualquer assunto aleatório. E o Petri segue com a vida, segue produzindo conteúdo, mas agora sem o amigo do lado, né? E aí, você estava sabendo dessa treta, já sabia de todo o contexto dela? Segue o Petri, conhece os conteúdos ou não? Comenta aqui embaixo, eu acompanhei muito ele quando fazia o A Deriva, né? Depois eu confesso que parei de acompanhar, mas é um cara que me parece ser bem autêntico naquilo que fala. Não sei, não conheço pessoalmente. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.